Fala, meu Deus, através da tua palavra, nos ensina a vencermos as amarguras da vida por meio da fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Como vencer as amarguras da vida? Como superar pela fé? A Bíblia aqui no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 22, diz assim: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Quantos dias? 3 dias eles caminharam no deserto sem encontrar água. Entenda que, às vezes, o deserto que nós estamos passando, Deus nos permite passar, não para nos matar, mas para nos provar, para nos testar, para ver a nossa fidelidade. Mas, infelizmente, mais uma vez, o povo não passou no teste. O deserto, esses 3 dias que eles caminharam no deserto, fez com que eles reclamassem, eles murmurassem, porque eles chegaram a um lugar chamado Mara. Diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. E esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Então, mais uma vez você vê o povo povo de Israel, sendo vencidos pelo tempo, vencidos pelo cansaço, vencidos pelas provas, vencidos pelos desertos, vencidos pela murmuração. Porque diante daquela situação, eles se entregaram à murmuração. E eles começaram a murmurar e a reclamar com Moisés: que beberemos? Agora, nota a diferença na postura de uma pessoa que aprendeu a confiar em Deus. De um lado você vê um povo murmurando, do outro você vê Moisés clamando a Deus. Então, a primeira lição que nós temos que tirar para a nossa vida é substituir a reclamação, a murmuração por oração.
Enquanto o povo reclamava, murmurava, ao invés de orar, Moisés não perdeu tempo murmurando. Moisés clamou a quem? A Deus. Ele clamou, ele orou, ele falou com Deus a respeito daquela situação. E diz aqui assim: e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Você vê que Deus, quando você clama, quando você está diante de situações desastrosas, quando você está diante de situações que você se vê sem saída, quando você clama, Deus lhe dá uma direção, Deus lhe aponta um norte. Deus nunca vai deixar sem direção, Deus nunca vai deixar uma pessoa que clama a Ele à deriva. Deus nunca vai deixar aquela pessoa perdida. Não, Deus, Ele sempre vai dar uma direção, Ele sempre vai mostrar uma saída, Ele sempre vai mostrar o que fazer para mudar aquela situação, aquele cenário. Moisés clamou a Deus e Deus indicou, Deus deu uma direção, Deus lhe apontou um arbusto e disse a ele o que fazer. E pegando aquele arbusto, ele lançou sobre as águas, e aquelas águas se tornaram doces. Agora, não basta apenas a pessoa clamar por direção. Não basta apenas no momento difícil nós orarmos e pedirmos a Deus: Senhor, me dê uma direção do que fazer. Se uma vez Ele dando a direção, eu não tiver coragem para executar aquela direção. Então não basta apenas pedir direção, peça também coragem para obedecer, para executar, porque normalmente a pessoa ora e quando Deus fala o que precisa ser feito, ela diz: aí não, Senhor. Desse jeito dói. Desse jeito não gostei. Dessa forma eu não quero. Então não basta apenas pedir direção, é necessário pedir também coragem para obedecer, para executar a direção que Deus deu. E Moisés obedeceu, e aquelas águas se tornaram doces, mostrando, nos ensinando que não existe nenhuma situação amarga da vida que não possa ser o quê? Resolvida. Poxa, quantas pessoas nós acabamos de falar aqui do que aconteceu. Nós acabamos de falar do caso do rapaz que tirou a vida dos filhos, tirou a própria vida. Quer dizer, quantas pessoas numa situação amarga da vida, não sabendo lidar, se sentindo perdida, pressionada, acuada,
com as suas emoções desordenadas, espiritualmente fraca, se sentindo perdida, acabada, destruída, a pessoa decide por um fim na vida dela e muitas vezes na vida de outras pessoas, porque ela acredita que não tem saída, não tem solução. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: não ponha, olha para ela e fala: não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Às vezes a pessoa se acha no direito de colocar um ponto final na história dela, e o que é pior, às vezes, colocar um ponto final na história dos outros, que às vezes não tem nada a ver com a dor que ela está sentindo, que não provocou aquela dor. Não é direito meu pôr um ponto final, nem na minha história, nem na história de ninguém. Mas às vezes, se vendo sem saída, sob pressão, e não tendo inteligência emocional, resiliência, maturidade emocional, espiritual, direção de Deus, a pessoa acaba fazendo uma besteira. Então, nos momentos difíceis da vida, no momento de amargura, se você se sente perdido, não sabe o que fazer quando eu não sei o que fazer? Ore, peça a Deus direção. Eu não sei o que fazer, mas Deus sabe. Você está perdido, mas Deus não está. Então busque nele direção, e ele vai dar direção para você exatamente do que é preciso ser feito. Aí diz assim: em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova. Quer dizer, Deus permitiu que eles andassem 3 dias no deserto, não encontrassem água, fossem até Mara, se deparassem com aquelas águas amargas, porque Deus estava os colocando o quê? À prova, para ver se eles confiariam ou se eles novamente iriam murmurar, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vós nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os sara, que os cura. Depois chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Olha que interessante. Por que Deus não os conduziu direto às 12 fontes de água? Porque antes de Deus abençoar, Deus prova. Deus, Ele testa a nossa fidelidade. Primeiro veio o deserto. Primeiro veio a dificuldade. Primeiro veio o teste, veio a prova. Mas, sem dúvida, essas fontes, elas já existiam. Essas 12 fontes, essa abundância de águas, já estava nos planos de quem? De Deus. Porque entenda,
para cada dificuldade que eu e você enfrentamos, há um plano de Deus, há uma saída de Deus. Deus, Ele, antes de nos honrar, Ele primeiro nos prova. Essas fontes já estavam ali. Então por que Deus não os conduziu direto à fonte? Porque Deus estava testando eles. E o foco de Deus nunca foi Mara, nunca foi aquelas águas. O propósito de Deus sempre foi o coração do povo. Deus estava dizendo assim: olha, se vocês derem ouvidos à minha voz, se fizerem o que eu aprovo, se obedecerem os meus decretos, eu vou curar vocês. Não vai haver amargura, não vai haver tristeza, não vai haver dor, não vai haver as doenças, os problemas que vocês viram no Egito, não existirão mais. Que eu vou curar vocês, se vocês derem ouvidos à minha voz. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para você. Não faça de Deus um curativo. Não faça de Deus um band-aid. Faça de Deus o seu Senhor. Amém? Porque tem gente que faz de Deus band-aid. Ela só busca a Deus quando ela está o quê? Ferida, machucada. Faça de Deus o seu Senhor. Ele está dizendo: se vocês ouvirem a minha voz, obedecerem, fizerem o que eu aprovo, não haverá enfermidade no meio de vocês. Ele não espere a doença chegar, a dor chegar, a amargura chegar, o sofrimento chegar, para me buscar como curativo. Mas faz de mim o Senhor da vida de vocês. É isso que Deus espera. É isso que Ele busca. É isso que Ele quer. Você vê que por mais que venham as lutas, por mais que venham as provas, por mais que venham as dificuldades, Deus é provedor. A fonte estava ali, a abundância estava ali, esperando por eles. Amém? E essa fonte, ela representa Jesus, que é a verdadeira fonte. Que quando a pessoa toma a decisão de vir a essa fonte beber, e ela bebe desta água, essa fonte cura, essa fonte limpa, essa fonte traz vida, traz força, essa fonte passa a jorrar dentro da pessoa. Você vê que uma fonte, ela jorra para dentro ou para fora? A fonte, ela joga toda a sujeira para fora. Amém? É isso que Deus quer fazer com você hoje. Tirar a amargura, tirar a tristeza, tirar a dor, tirar a depressão, tirar esse desejo de morrer, tirar essa fraqueza, tirar esse desânimo e passar a jorrar, fazer com que você tenha vida e que você tenha essa água para dar para outras pessoas também. Que essa água jorre em você de maneira que ela não faça bem só a você, mas que essa água jorre lá na sua casa. Quem quer que ela jorre na tua casa? Quem trabalha aqui? Que ela jorre lá no seu trabalho através de você. Quem quer que ela jorre lá? Que ela jorre aqui na igreja. Que ela jorre lá na rua, no condomínio, seja lá onde você mora. Deus quer que essa fonte jorre lá. Amém? Mas para isso acontecer, você tem que tomar a decisão de vir à fonte. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos vir à fonte.
nós vamos buscar, nós vamos beber desta fonte.